Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um Eternaliza. Vamos falar da quinta rodada da Liga dos Campeões, como é que está a situação dos grupos, quais times estão classificados, quais já estão de fora, quais grupos estão definidos, quais estão em aberto. Mas antes, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, esse logo ao meu redor. Já se inscreve no canal, deixa o like, o comentário e vamos para o vídeo. Greg, solta a vinheta. Muito bem, gente. Hoje a gente teve o final da quinta rodada da Champions, muita coisa se definindo. Eu estou aqui para compartilhar a tela com vocês para mostrar. Deixa eu aqui compartilhar a tela, peraí que não consigo fazer duas ao mesmo tempo. Pronto. Então, compartilhando a tela com vocês, mostrando aqui através do site SofaScore a tabelinha aí da Champions League. Vamos comentar grupo por grupo. No grupo A, o grande jogo da rodada, o Manchester City recebeu o PSG e venceu por 2-1. O PSG chega a fazer 1-0, daí o Gabriel Jesus entra no segundo tempo, dá o passe para o gol de empate, faz o gol da virada e dá a vitória para o City. Para mim, o Gabriel Jesus segue sendo muito mal aproveitado no City. Tem gente que me critica por essa opinião, mas eu acho que tem que sair do City, buscar um time onde ele vai ser titular, que tem condições de ser titular em vários clubes da Europa. E a gente vai falando aqui dos grandes da Europa e qual ele conseguiria ser titular sem problema nenhum. Mas eu acho que ele é muito mal aproveitado no City e mostrou isso fazendo com o jogo de hoje. Entrando no segundo tempo, dando assistência para o gol do empate, fazendo o gol da virada. Mas enfim, o City vence por 2-1 o PSG e o outro jogo do grupo, o Leipzig, que ressuscita dos mortos, faz 5-0 no Clube Bruges fora de casa. Clube Bruges que na primeira rodada segura em casa o poderoso PSG, que tá devendo, hein? Esse PSG galáctico tá devendo muito futebol, ainda não vimos um futebol decente desse PSG, mas enfim, o grupo fica desse jeito, o Manchester City em primeiro lugar com 12 pontos, já classificado na primeira colocação, o PSG já classificado em segundo, e o Leipzig brigando com o Bruges pela vaga da Liga Europa. Na última rodada, o PSG recebe o Clube Bruges, provavelmente deve jogar com um time em reserva ou misto, porque não tem chance de assumir o primeiro lugar, tem que economizar jogadores, evitar lesão, e o Leipzig recebe o Manchester City, que com certeza vai jogar com o time em reserva, para priorizar um pouco mais a Premier League. Bom, no grupo B, a gente tem o Liverpool, Porto, Milan, Atlético de Madrid. Hoje, o Liverpool, com um time misto, venceu o Porto por 2-0, segue 100% no campeonato, já classificado em primeiro lugar do grupo. O Porto tinha a chance aí de perder a vice-liderança, mas não perdeu, porque o Atlético de Madrid peidolou para o Milan, jogando em casa. O Milan que estava morto, né? O Milan vinha de 3 derrotas ou empate, parecia que já estava eliminado, mas vence o Atlético de Madrid fora de casa e ressuscita no campeonato. Então, o Liverpool já está classificado em primeiro lugar do grupo, com 15 pontos, 5 vitórias. Avassalador, o Liverpool já está aí nas oitavas de final, enquanto o Porto, Milan e Atlético de Madrid brigam pela segunda colocação e até mesmo por uma vaga na Liga Europa, para continuar uma competição europeia. Na última rodada, o Milan recebe o Liverpool, provavelmente vai receber um Liverpool todo reserva, também vai preservar jogador, evitar lesão, cartão, enquanto o Porto recebe o Atlético de Madrid, é um jogo de vida ou morte. O Porto, para continuar em competições europeias, joga por um empate. O empate até garante, dependendo do jogo do Milan, a segunda colocação, mas também o empate garante com certeza no mínimo uma Liga Europa. O Atlético de Madrid tem que vencer o Porto de qualquer jeito para tentar uma classificação nas competições europeias. Então a próxima rodada do grupo B vai estar pegando fogo. Grupo C, o surpreendente e poderoso Ajax. Que temporada do Ajax, também 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos somados. Dessa vez bateu no saco de pancada do grupo o Besiktas por 2-1, mantém 100% de aproveitamento, e o grupo está fechado também, porque o Sporting hoje fez um grande feito, jogou demais e venceu por 3-1 Borussia Dortmund. O Sporting começou perdendo os 2 primeiros jogos, todo mundo achando que Borussia e Ajax brigariam pela primeira colocação do grupo, já que os dois nas 2 primeiras rodadas tinham vencido seus 2 primeiros jogos, e Sporting e Benfica tinham perdido os 2 primeiros jogos. Então, o que parecia? Que Ajax e Borussia brigariam pela liderança e o Sporting e o Besiktas brigariam pela Liga Europa, mas uma recuperação gigantesca do Sporting, que venceu os 3 jogos seguintes. O Borussia muito mal, principalmente depois Na verdade, o Borussia está estranho essa temporada, não consegue manter uma regularidade, e sem o Haaland virou um time de segundo escalão.
Então, perdeu 3 jogos seguidos e não tem mais chance de classificação. Então, para quem não sabe, a Champions League, o primeiro critério de desempate são os confrontos diretos no grupo. Como você pode ver, o Sport venceu por 3-1 o Borussia, e no primeiro jogo que eles se enfrentaram, o Borussia venceu o Sport por 1-0. Então, por conta do saldo de gols, o Sport leva vantagem no confronto direto, então não pode ser ultrapassado pelo Borussia na próxima rodada. Então já tem Ajax em primeiro, já tem Sport em segundo, indo para as oitavas da Champions, parabéns Sporting. E o Borussia já ficou com a amarga Liga Europa para ele, que era um time que todo mundo esperava que com o Haaland chegaria pelo menos a umas quartas de final de Champions. Na última rodada, só para cumprir tabela, o Borussia recebe o Besiktas, deve vencer, e o Ajax recebe o Sport também, deve poupar jogadores, o Ajax para preservar mesmo. E o Sporting vai jogar também, não sei nem se vai jogar também com o time principal, porque já está classificado em segundo. Grupo D, de Real Madrid e Inter, do surpreendente Sheriff e do Shakhtar Donetsk. Nessa rodada, o Real fez 3-0 no Sheriff, o Sheriff que era o time da Moldávia, estreando, inclusive tem o primeiro jogador de Luxemburgo que fez um gol em Champions League, um time cheio de história, esse time da Moldávia. Parecia que ia vir para ser tipo o Besiktas do outro grupo, perder todos os jogos, surpreendeu, venceu os 2 primeiros jogos, e o que garantiu a continuidade numa competição europeia. Então, com a vitória, o Real Madrid continua em primeiro lugar com 12 pontos. A Inter de Milão fez seu papel, venceu o Shakhtar em casa por 2-0 e fica em segundo com 10 pontos. E o Sheriff fica com 6 pontos e garante a sua vaga para a Liga Europa, enquanto o Shakhtar é uma decepção só. O Shakhtar que é sempre um time que surpreende, que com os brasileiros consegue arrancar vitórias improváveis, e foi o saco de pancada. Foram aí 4 derrotas e um empate. E detalhe que o empate foi contra a Inter. Perdeu os 2 jogos contra o Sheriff. Na verdade, perdeu um jogo contra o Sheriff, na próxima rodada frente ao Sheriff de novo, né? Mas o grupo na próxima rodada valendo a primeira e a segunda colocação, o que faz diferença. O primeiro colocado, por exemplo, não vai pegar Liverpool, não vai pegar o Ajax, não vai pegar o Manchester City, então elimina grandes adversários provavelmente na estado de final. Próxima rodada, Real Madrid versus Inter, jogo que vai liderança, o Real Madrid jogando pelo empate em casa, e um outro jogo para cumprir tabela entre Shakhtar e Sheriff, para o Sheriff se despedindo da Champions, os dois times se despedindo, mas o Sheriff ainda vai ficar na Liga Europa. Parabéns ao Sheriff pela incrível campanha até aqui. No grupo E, o Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dinamo de Kiev, temos aí até uma surpresa, né? O Bayern venceu o Dinamo de Kiev por 2-1 fora de casa, com direito a um golaço de bicicleta do Lewandowski embaixo de neve, um gol lindo que ele fez. E, de novo, o Bayern também, 5 jogos, 5 vitórias, primeiro lugar do grupo garantido, e o vencedor de Real Madrid e Inter vai evitar também um Bayern pela frente. Enquanto isso, a briga pelo segundo lugar se continua, né? Barcelona e Benfica continuam brigando pelo segundo lugar. O Barcelona começou com 2 derrotas, 2 recordes negativos. Foi a primeira vez que o time passou 2 jogos na Champions sem acertar um chute no gol. Então, foi um início muito ruim, mas depois teve 2 vitórias, se não me engano, as 2 vitórias contra o Dinamo. Isso, vitória sobre o Dinamo, vitória sobre o Dinamo. 2 vitórias de 1-0. E aí, o empate agora com o Benfica. O Benfica começou muito bem, perdeu os 2 jogos contra o Bayern, e agora continua. Teve o tropeço, né? Empatou contra o Dinamo, podia estar em segundo lugar se não tivesse empatado contra o Dinamo. Mas, inclusive, o empate 0-0 entre Barcelona e Benfica, o Barcelona dá uma baita sorte, que o atacante do Benfica, não lembro agora o nome, ele divide com o goleiro do Barcelona, ganha a bola, ele fica quase na marca do pênalti, com apenas um zagueiro na frente dele tentando bloquear o gol, e o cara chuta para fora, perdendo a chance de vencer o jogo. Próximo jogo ainda tem muita chance do Benfica se classificar. Na próxima rodada, o Bayern recebe o Barcelona, provavelmente um Bayern reserva, mas o Barcelona está tão xoxo que não consegue, que provavelmente talvez nem consiga vencer o Bayern reserva, enquanto o Benfica recebe o saco de pancada de Dinamo de Kiev, no qual o time atropeçou na primeira rodada, empatando em 0-0. Qual é o cenário? Já tem o Bayern classificado com 15 pontos, Barcelona com 7, Benfica com 5. Esses dois times já estão, um vai estar nas oitavas da Champions, outro vai estar na Liga Europa. E qual é o cenário?
O Benfica, como eu falei, o critério de desempate é confronto direto, o Benfica venceu o Barcelona por 3-0 no primeiro jogo e agora empatou 0-0 no segundo jogo. Então ele tem vantagem se empatar em pontos. Então, se o Barcelona empatar com o Bayern e o Benfica vencer o Dinamo, o Benfica vai para as oitavas e o Barcelona vai para a Liga Europa. Então, assim, o Barcelona, para se garantir, sem precisar de nenhum resultado no jogo do Benfica, tem que vencer o Bayern. Não vencendo o Bayern, tem que torcer para o Benfica não vencer o Dinamo para conseguir ir para a próxima fase. Então, o Barcelona é uma situação bem complicada. O Bayern reserva na Alemanha, eu ainda acho que é muito para esse time do Barcelona que está bem xoxo. Grupo F. O Manchester venceu o Villarreal por 2-0. O Cristiano Ronaldo novamente sendo protagonista, 6 gols em 5 jogos até agora, fez gol em todas as partidas da Champions pelo Manchester e manteve o Manchester na liderança do grupo, enquanto o outro jogo, o Young Boys e Atalanta 3-3 no jogão. E o que isso traz para o nosso jogo, para a nossa tabela? O Manchester fica com 10 pontos já classificado, próxima rodada, já classificado em primeiro lugar do grupo, porque no critério de desempate, que é o confronto direto, vence o Atalanta. Não, desculpa, o Villarreal. Então já está classificado em primeiro lugar do grupo. Enquanto as demais equipes brigam por uma vaga. O Young Boys tenta uma vaga na Liga Europa, porque se ele chegar a 7 pontos e igualar o Villarreal, ele perde nos critérios de desempate, que é o confronto direto. Então, Atalanta e Villarreal buscando ali a briga. O Villarreal ou vai ficar... O Villarreal já está na competição europeia, então ou ele vai para a Liga Europa, onde ele é o atual campeão, ou ele vai para as oitavas da Champions. O Atalanta briga para conseguir ainda uma vaga, talvez até nas oitavas da Champions, e o Young Boys pela uma vaga na Liga Europa. Então, está um grupo ainda meio aberto. O Young Boys visita o Manchester United, uma visita bem grata, assim, vai ser difícil para o Young Boys, e é o jogo da vida entre Atalanta e Villarreal. O Villarreal só precisa empatar fora de casa para ir para a próxima fase. O Atalanta, se vencer, está na próxima fase. Então deve ser um jogão esse Atalanta e Villarreal. No grupo G, temos Lille, Salzburg, Sevilha e Wolfsburg. O Wolfsburg, que nem diria o Neto, que é o grupo mais equilibrado. O Sevilha venceu por 2-0 o Wolfsburg em casa, chegando a 6 pontos, né? Vencendo o primeiro jogo na competição, enquanto o Lille venceu por 1-0 o Salzburg. Qual o cenário? Temos o Lille com 8 pontos, Salzburg com 7, Sevilha com 6 e Wolfsburg com 5. Então, tirando o Lille, deixa eu só ver um negócio aqui. Tirando o Lille, que vai para uma competição europeia, seja Champions ou Liga Europa, porque na última rodada o Lille pega o... Não, o Lille pega o Wolfsburg. Então, assim, o Lille já está garantido na Champions, já está classificado para a próxima fase, joga para se classificar em primeiro, evitando os adversários mais fortes. E todos brigam por uma vaga ainda. Então, o Lille já está classificado. Salzburg, Sevilha e Wolfsburg brigam pela segunda vaga, ou até mesmo pela liderança, mas briga pela outra vaga que está em aberto. E também para ficar na Liga Europa, porque dependendo do resultado, pode até ficar fora da Liga Europa. Então, um grupo bem interessante. O Salzburg recebe o Sevilha. O Sevilha, se vencer, está classificado. Salzburg, se empatar, se empatar, acho que não. Precisa vencer também para se classificar. O Wolfsburg tem que vencer para tentar a classificação. O Lille só precisa também de uma vitória para garantir ali o primeiro lugar do grupo. Então, sexta rodada do grupo G vai ser o grupo mais emocionante para ver quem fica em primeiro, quem fica em segundo, quem se classifica, quem está fora. Então, um grupo mais equilibrado e mais interessante. E por fim, o grupo H, o Chelsea atropelou a Juventus 4-0 e assumiu a ponta, porque a Juventus era líder, inclusive a Juventus tinha vencido o Chelsea por, vamos ver aqui, 1-0. O Chelsea fez 4-0 e então, pelo que dá desempate, passa a Juventus. E Malmo e Zenit ficam no 1-1. Sendo que o Malmo já tinha vencido, cadê aqui? O Zenit já tinha vencido o Malmo anteriormente, vencido por 4-0 na segunda rodada. O que significa? Já classificados para a próxima fase, Chelsea e Juventus, eu acho que, tirando o grupo do PSG, junto com o grupo do PSG e City, é o único grupo que as duas equipes, já tem duas equipes classificadas para as oitavas, jogam na próxima rodada para ver quem fica em primeiro e quem fica em segundo. O Zenit já está classificado na Liga Europa e o Malmo já está eliminado. Então é só uma questão de Juventus e Chelsea para definir as posições. O Chelsea visita o Zenit e a Juventus recebe o Malmo. Provavelmente o Juventus vai atropelar o Malmo e aí o Chelsea vai ter que vencer o Zenit, que eu também não acho difícil. Então, na minha opinião, vai continuar essa posição no grupo. Então é isso, gente. Essa foi a nossa análise
da quinta rodada da Champions. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês acham que vai passar, que não vai passar, que vai passar vexame, quem vai se classificar em primeiro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Falou.